Então, o governador Wilson Witzel e o MP do Rio de Janeiro, que sempre estiveram juntos, preparam agora a prisão do Queiroz. A delação premiada dele já está pronta. Se ele assinar, sai da cadeia. Agora Queiroz deverá acusar diretamente o presidente da República. Caso contrário, a delação que poderia beneficiá-lo e tirá-lo da cadeia não será aceita. Então, na cabeça deles, a farsa contra o presidente, a armação contra o presidente, chega no último capítulo. Só que é uma acusação que não tem base, não tem consistência, não tem materialidade. No dia 28 de dezembro de 2019, em pleno recesso parlamentar no Congresso Nacional em Brasília, o deputado federal pelo PSC, o Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, fazia uma live em seu canal no Facebook. Nos quase 30 minutos, denunciava um golpe que estaria sendo armado contra o presidente da República por meio de uma delação de Fabrício Queiroz, investigado por participação em um esquema de rachadinha quando era assessor parlamentar do então deputado estadual pelo Estado Fluminense, Flávio Bolsonaro. Eu sou o Tomás Molina e esse episódio do podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha para Você, retrata a trajetória do pastor bolsonarista sem papas na língua, que se envolve constantemente em polêmicas nas redes sociais ao entrar em discussões sobre temas como drogas, direitos LGBT, feminismo e religião. Não se trata de direita ou esquerda. Haverá um sacrifício indiscutível. A se libertar do socialismo. Tenha misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Ottoni Moura de Paulo Júnior, 43 anos, se descreve em seu perfil no Twitter, onde tem mais de 14 mil seguidores, como deputado federal pelo Rio de Janeiro, casado com a pastora Silvana Calisto, pai de 3 lindos filhos e pastor da Assembleia de Deus no Ministério Madureira. É comum se dirigir aos seus seguidores por meio de vídeos produzidos ou lives nas redes sociais. Olá, campeão, olá, campeã. Atenção, atenção, compartilhem. Eu nunca começo uma live já pedindo compartilhamento, mas dessa vez é urgente. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor. Integrante de uma família formada por músicos evangélicos, é filho do funcionário público e também político Ottoni Moura de Paulo, que em 2018, aos 67 anos, perdeu as eleições ao concorrer ao cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Solidariedade. Nasceu no dia 22 de novembro de 1976, dentro de uma família muito ligada à religião. Ele é sobrinho dos músicos Otoniel e Osiel. A dupla é considerada pioneira na música evangélica no Brasil, o que seria atualmente o estilo gospel. Grande sucesso, essa dupla fazia muito sucesso na época, apesar de ter poucas rádios, né? Acho que pouquíssimas rádios que divulgavam o mundo gospel, eles tinham um sucesso fora do normal, né? Era uma família inteira, Oséias de Paula, Ottoni de Paula. Mas Ottoni de Paula nunca conheceu os tios. Os irmãos Otoniel e Osiel morreram em fevereiro daquele mesmo ano de 76, meses antes do nascimento do sobrinho, em um acidente de carro na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. A tradição religiosa dentro da família continuou por décadas e, em 1998, fundou, ao lado da esposa, a pastora Silvana Calisto, a Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. Em 2009, tentou se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro com um discurso alertando sobre os riscos de criar projetos para beneficiar o público LGBT, e perdeu. Em 2016, aos 41 anos, foi o 49º vereador mais votado do Rio de Janeiro, com 7.801 votos. Conservador, se mostrou um fiel representante dos evangélicos na Câmara da capital fluminense.
Seu primeiro projeto de lei na casa tratava de uma temática LGBT, ao propor a criação de casas-abrigo para pessoas vítimas de homofobia, lesbofobia e transfobia na cidade. Em julho de 2018, foi acusado de fazer gestos homofóbicos direcionados ao parlamentar Davi Miranda, do PSOL, o primeiro vereador LGBT declarado do Rio de Janeiro, durante uma sessão que rejeitou um pedido de impeachment do então prefeito e também evangélico Marcelo Crivella, que era aliado de Ottoni de Paula. Após a sessão, em conversa com a imprensa, Davi Miranda prometeu pedir a cassação de Ottoni de Paula. E me fazer ficar nervoso, porque vocês sabem o que é sofrer com homofobia a vida inteira? E ainda ter que vir para esse parlamento aqui, que eu sou o único, depois que assassinaram a Marielle, eu ainda continuo aqui firme, e matam um a cada 19 horas. E aí esse cara continua fazendo isso, e a gente sofre isso todos os dias. Ele faz isso porque ele está nesse lugar de privilégio, ele faz isso porque ele pode fazer isso, mas a gente vai correr atrás dele, a gente vai caçar o mandato dele, porque esse cara não vai continuar nessa casa. Essa casa não pode tolerar homofóbicos dentro dessa casa. Essa casa não vai tolerar isso, não vai. Ottoni negou os gestos homofóbicos, disse que não moveria nenhum processo diante do episódio, já que era adulto, e que o ambiente em plenário era assim mesmo, com os vereadores se xingando, mas depois apertando as mãos. 2 meses antes da polêmica envolvendo o vereador do PSOL, Ottoni havia sido o único dos 51 integrantes da casa a votar contra uma proposta que pretendia batizar a tribuna da Câmara do Rio de Janeiro com o nome da vereadora assassinada Marielle Franco. Durante a votação, argumentou dizendo que não era momento de debater aquela pauta. Eu entendo e quero compartilhar isso com os senhores vereadores, que é temerário a votação desse projeto agora. Por uma única razão: nós estamos com as investigações ainda em aberto. Portanto, senhor presidente, se as investigações tivessem sido concluídas, contaria com meu voto favorável. Como vereador, Ottoni de Paula não polemizou e atacou apenas parlamentares da casa, mas também celebridades. Após repercussão negativa, pediu desculpas à cantora Anitta por tê-la chamado de, abre aspas, vagabunda de quinta, fecha aspas, após uma postagem no próprio Facebook que trazia o título Cantora ou Garota de Programa. Durante o período como vereador do Rio de Janeiro, foi vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Em 2018, se lançou candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Mais uma vez, apostou no apoio de evangélicos como o bispo Samuel Ferreira e se ancorou no discurso pautado na defesa da família. E a igreja, você, que é membro da sociedade, luta pelo bem da família. Não pode passar ao largo de um tão difícil momento. Por isso eu peço o seu voto. É a nossa hora, a hora da igreja, dos conservadores, manterem a família. Mais uma vez, ao término, eu lhe peço, Ottoni de Paula, 2050, o deputado federal. Ainda durante a campanha, o então candidato já demonstrava estar alinhado não só com o discurso de Bolsonaro em prol da família, mas também ao próprio então candidato do PSL à presidência da República. Mais uma vez, por meio de uma live na internet desesperado, informou aos seguidores o ataque à faca sofrido por Bolsonaro em Minas Gerais durante um ato de campanha em setembro de 2018. Ele estava nos braços do povo em Juiz de Fora, quando um covarde enfiou uma faca nele para matá-lo. As imagens são fortes. Ele tomou a facada e caiu. E nós não sabemos como está a saúde dele. Essa proximidade se confirmou após ser eleito deputado federal pelo PSC, com 120.498 votos. Poucos meses depois, apareceu uma das primeiras crises do governo, com a troca de acusações aberta entre o filho do presidente Carlos Bolsonaro e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O assunto foi amplamente coberto pela imprensa em programas como o Café com o Jornal da TV Band. A terceira crítica foi a mais enfática. Carlos citou a facada ao então candidato Jair Bolsonaro e disse que Mourão classificou a situação como vitimização.
Questionado sobre os ataques, Mourão disse que o presidente Bolsonaro tem a forma de pensar e disse que filho é filho. À noite, o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, falou que Jair Bolsonaro quer colocar um ponto final no mal-estar, que o presidente tem apreço pelo vice, mas que estará sempre ao lado do filho. Quanto a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. Os ataques de Carlos a Mourão continuaram mesmo depois do pronunciamento do porta-voz. No meio do tiro cruzado, Ottoni de Paula fez um duro discurso na Câmara dos Deputados de aproximadamente 10 minutos, criticando o racha no governo. Disse que era a favor de Bolsonaro, mas enfatizou que Carlos estava passando de todos os limites ao atacar Mourão e que temia pela falta de governabilidade, pois uma casa dividida não poderia ficar de pé. No turbilhão das polêmicas, ajudou a impor uma derrota ao governo na votação que decidiu tirar o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O órgão havia sido deslocado do Ministério da Economia, mas a decisão foi derrubada na Câmara. Apesar do voto contrário ao governo, Ottoni de Paula disse que respeitava o ministro Sérgio Moro, mas que a responsabilidade de combater a corrupção era do presidente Bolsonaro, uma pauta do governo e não de apenas um único homem. Declarou ainda confiar no ministro da Economia Paulo Guedes no gerenciamento do COAF. Apesar de posicionamentos polêmicos, ao longo de pouco mais de um ano de governo Bolsonaro, se mostrou um fiel escudeiro do presidente da República, se expondo até em polêmicas das quais não está diretamente ligado, como por exemplo as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em novembro, durante uma sessão na Câmara, trocou acusações com o desafeto político Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Está caindo por terra essa ideia de que o assassino é ideologicamente ligado com a direita. Pelo que ele falou no Ministério Público, ele é muito simpático à pauta da esquerda. Deputado Freixo, 1 minuto. Presidente, eu acho que o assunto que envolve a morte de uma vereadora deveria ser tratado com o mínimo de dignidade por qualquer parlamentar. Mas isso não necessariamente é o que se vê aqui. Querer fazer piada, querer fazer brincadeira, a gente está falando de uma pessoa que foi assassinada. Então é deplorável ver essa postura humana antes de um deputado. Não foi no meu condomínio que o Elcio Queiroz foi visitar alguém. Não foi na minha casa que ele foi visitar alguém. Não fui eu, como deputado federal, que defendi a legalização de milícia. Foi o líder desse capacho que defendeu a milícia abertamente. Não fui eu. Presidente, tem que aprender a se comportar como gente e não como capacho para fazer esse tipo de coisa e não respeitar minimamente a memória de uma pessoa assassinada. Se tem um mínimo de compostura como ser humano, não sei como é que pode se apresentar ainda como uma bancada cristã sendo tão vil dessa maneira. É lamentável. Em dezembro, como você acompanhou no início desse programa, Ottoni de Paula denunciou um esquema envolvendo Wilson Witzel, polícia e Ministério Público do Rio para derrubar Jair Bolsonaro por meio de uma delação do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Witzel se tornou persona non grata de Bolsonaro e aliados, após sinalizar uma possível candidatura à presidência da República em 2022. Desde então, Ottoni de Paula está na mira do governador do Rio, que foi atacado pelo deputado via Twitter após gravar uma conversa com o vice-presidente da República sem o consentimento de Hamilton Mourão, ao falar sobre as chuvas que atingem o Rio de Janeiro. Ottoni replicou a conversa e disse ter nojo de Witzel. A população aqui de Poço Lucas são 15 mil pessoas sem água. E estou indo para outra região aqui também, Bom Jesus também está sem água, porque a SEDAI, as bombas estão submersas, está metade da cidade submersa. Então, nós já pedimos aí o Ministério da Defesa para fazer o protocolo, e aí estou passando para o senhor aí essa nossa necessidade. Eu vou falar com o ministro Fernando aí para intensificar isso aí. Tá bom. O ministro Canuto está lá em Minas Gerais, aí no Espírito Santo. Sim. Né? Aí qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro. Tá? Fica tranquilo. Tá bom, presidente. Vou avisar que os prefeitos estão aqui comigo. Vou comunicar a eles. Muito obrigado. Agradeço aí o apoio do senhor. A postura de Witzel também foi criticada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O governo do Rio disse que a publicação visava tranquilizar a população do estado.
Apesar de defender com unhas, dentes e postagens o governo Bolsonaro e as reformas propostas por ele, Ottoni de Paula já tinha essa visão antes. Quem defende a ideia é o amigo desde os anos 2000, o securitário Roberto Monteiro, de 60 anos, que o conheceu em Pregações do Pastor. Roberto é pai do policial militar do Rio e youtuber Gabriel Monteiro, que recentemente teve um vídeo replicado por Ottoni de Paula, no qual ele convence uma mulher de que o aborto seria errado. Não é porque é o Bolsonaro, não. Porque a vida inteira do Ottoni de Paula sempre norteou esses princípios. Então, graças a Deus, que Deus levantou em Bolsonaro a pessoa que realmente vai no fronte da batalha para poder mudar a história de um país que estava mergulhado num caos, numa imoralidade, em valores pervertidos do mal. Eu vou dar só um exemplo esdrúxulo, tá? Se porventura, daqui a algum tempo à frente, mudasse o governo dessa nação e fosse para uma outra linha, que não é a nossa linha, o deputado Ottoni de Paula, ele continuará sendo sempre o mesmo homem defensor da família, da moralidade, dos valores. Em meio ao trabalho de deputado, Ottoni articula para ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Assim como ocorreu na trajetória de vereador, Ottoni de Paula, como deputado, coleciona polêmicas com pessoas públicas fora do universo político. Uma delas é com a funkeira Ludmilla, que recentemente cantou seu novo hit, Verdinha, no programa Encontro da Rede Globo, apresentado por Fátima Bernardes. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da Verdinha, R$1. Minha mãe já perguntou. A apresentação, no fim de dezembro de 2019, revoltou o deputado, que perguntou se Ludmilla queria ser cantora ou traficante, afirmando que a música fazia apologia ao cultivo, uso e venda da maconha. A artista, nas redes sociais, disse que mesmo com um Brasil com milhões de desempregados, hospitais sem vagas, entre outras questões, o problema era de uma música que falava de alface. O fim do ano também reservou mais críticas, dessa vez ao grupo Porta dos Fundos, que dividiu o país com um polêmico especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo, produzida pela Netflix. Entre as acusações, a maioria vinda da direita conservadora estava de que Jesus era retratado como um homossexual. Uau, tudo bem? Não é nada. Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? O que é quem? Todo descabelado. Você tá indo embora. Vai ser Orlando da onde? Do deserto, pai. Na Câmara dos Deputados, durante pouco mais de 5 minutos, Ottoni de Paula, que chegou a acionar a Procuradoria-Geral da República para barrar a exibição, repudiou o especial. Eu falo da série da Netflix, que vai ao ar, infelizmente, falando sobre o Natal do Jesus gay e dos discípulos alcoólatras. No Twitter, em tom provocativo, o integrante do Porta dos Fundos, Gregório do Vivier, postou, abre aspas, não pode rir de religião, só de preto, viado e pobre, fecha aspas. Em meio às polêmicas que se envolve e a defesa das reformas do governo Bolsonaro, Ottoni de Paula também toca um projeto pessoal. Busca costurar apoios para se lançar candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. O argumento está baseado na pré-candidatura anunciada pelo desafeto, o deputado federal Marcelo Freixo do PSOL, que tem apoio inclusive do PT e de Lula. Ottoni foi às redes sociais mais uma vez em uma live com o título "Me coloquei à disposição do capitão", se referindo a Bolsonaro, se for para Freixo ganhar, virei pré-candidato. Essa aproximação do Freixo com a comunidade evangélica, ainda que uma comunidade pequena, diminuta, mas é a prova de que o Freixo vai vir agora, Freixo Paz e Amor, sem falar que apoia drogas, sem falar que apoia aborto, ok? Não criticando a segurança pública, é o Frechinho Paz e Amor. Lembra do Lulinha Paz e Amor e essa porcaria colou? Pois bem, agora vai vir o Freixo na versão Paz e Amor. Eu não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Ottoni de Paula é deputado federal. Admissão, 1º de fevereiro de 2019. Salário líquido, R$ 25.090,39. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Júlio Vieira. Edição, Rafael Bertazzi.
Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel.